Há uns dias atrás mostrei que é possível criar um fórum no interior do Google Classroom. Agora, neste fórum ficou a faltar um glossário e é possível criar 3 tipos de glossário. Começando pelo mais simples, vou criar uma folha de cálculo. Então indicarei aqui o termo, depois aqui a descrição e eventualmente aqui outro material. No termo vou colocar, por exemplo, 3W. Aqui colocaria a descrição, mas neste caso a descrição ultrapassa os limites da célula. Então, caso eu tivesse aqui ainda mais texto, o que era perfeitamente normal, podia personalizar o comportamento da coluna. Primeiro, escolher aqui esta opção de moldagem, para moldar o texto, para a célula se adaptar ao texto. Podia também ajustar um pouco mais a largura desta coluna, coluna B. E já agora, para este texto não ficar em baixo, seleciono todas as células e alinho a orientação vertical para o meio. Passo seguinte seria aplicar aqui uma formatação. E aqui poderia colocar vários recursos, por exemplo, um vídeo, uma ligação para um vídeo, uma ligação para um site, etc. Agora, para evitar que isto aconteça, ou seja, para evitar que novas entradas percam a formatação que tem esta entrada, então será melhor selecionar logo a coluna toda, carregando na sua letra, e depois definir essa formatação que pretendemos. A partir desse momento, numa próxima entrada, já não terei esse problema de limitação de formatação. Mas a grande vantagem de criar o glossário aqui numa folha de cálculo, neste caso no Google Sheets, é partilhar com alguém, é verdade, posso partilhar aqui especificamente com alguém, ou então no Google Classroom, posso indicar, por exemplo, que os alunos podem editar o fecheiro, ou então cada um cria o seu glossário. Mas será interessante ter o trabalho colaborativo a funcionar. Outra vantagem é a ordenação automática. Selecionando os rótulos desta tabela, venho nesta opção, aqui, criar um filtro. Podemos carregar diretamente aqui. E agora posso chegar ao termo e ordenar de A a Z, por exemplo. Ou então mostrar determinado termo, neste caso. E ainda pesquisar o termo que eu pretendo, quando existir uma lista demasiado grande. Não esquecer que neste tipo de documentos iremos ter sempre acesso a um histórico de versões e podemos ver quem fez o quê neste documento, neste fecheiro. E para repor determinada versão, acedemos a esse momento, a essa versão, e carregamos aqui restaurar essa versão. Podemos também criar um glossário no Docs. E aqui teremos que obrigatoriamente fazer de forma diferente. Então, indicamos o termo, depois a descrição, e agora podemos colocar mais algum recurso, por exemplo, uma ligação, ou até uma imagem. Podemos aproveitar o termo para indicar que ele é um título. E desta forma podemos fazer essa indexação aqui, neste painel lateral para navegação. Neste caso será necessário ter muito cuidado na criação das entradas, os termos já organizados alfabeticamente. Por último, um slides como glossário. Aqui temos um bocadinho mais de liberdade. Podemos logo escolher um tema.
para alterar o ambiente do nosso glossário. Imagina que este glossário irá ser analisado sobretudo em computadores. Então, este aqui será o formato ideal para ver este glossário, uma vez que se adapta melhor aos ecrãs dos computadores, que são mais largos na horizontal que altos na vertical. Aqui no Slides podemos criar diapositivos de separação. Por exemplo, este aqui, cabeçalho da secção, para indicar uma nova secção desta apresentação. Podíamos colocar aqui um tema aglutinador dos próximos termos. Depois temos aqui uma série de tipos de estruturas de diapositivos, de arranjos visuais, para escolher e formar o nosso glossário. Aqui também existe a mesma limitação que a anterior. Quando introduzirmos novas entradas, teremos que fazê-lo já previamente com a ordenação alfabética em mente. E depois, lá está, pensar um bocadinho o que é que os alunos poderão fazer com o fecheiro. Editar, trabalhar colaborativamente ou apenas ver. Espero que tenha sido útil. Adeusinho. Fica bem. Até breve.